É uma pitada de nutrição que está neste momento a começar por aqui na tua Hiper FM. Bem-vindo à tua rádio. Estás comigo, André Silva, por aqui. A Filipa Custóis, nutricionista, também já está aqui deste lado. Bom dia, Filipa. Antes de mais, como é que estás? Bom dia. Está tudo bem. E contigo? Conta-me. Também está tudo bem, Filipa. Bora lá. Vamos lá então perceber o que é que trazes hoje em uma pitada de nutrição. Queres falar de energia? Energia, mas não é energia solar, não é energia eólica, não é nada dessas coisas, pois não? Vou falar sobre energia, que basicamente é aquilo que os alimentos nos dão, mas basicamente percebermos o que é que podemos comer ou não comer para termos mais energia ao longo do dia. Portanto, ano novo, estamos aqui todos motivados para... Já nos inscrevemos no ginásio. Exatamente. Temos aqui objetivos para cumprir e estamos motivados e queremos realmente ter energia para fazer acontecer. No fundo é isto. Certo. Portanto, basicamente aquilo que eu venho falar aquilo que eu venho falar hoje é sobre isso. Sim. Portanto, o que é que nós temos aqui? É muito comum nós sentirmos algumas quebras de energia ao longo do dia. Certo. E a energia não vem só de, olha, não bebi café e por isso é que eu estou a ter esta quebra. Sim. Não eu é? sem Muitas café vezes... de manhã não começa a funcionar. Enquanto não tomar o meu primeiro café, não falem para mim. Exatamente. Não, mas a verdade feitio. é que não é só o café, é tudo aquilo que nós comemos pode efetivamente afetar os nossos níveis de energia ao longo do dia. Os erros mais comuns que fazem com que nós tenhamos estas quebras têm a ver com o consumo exagerado de produtos açucarados, refeições com cargas glicémicas mais altas, ou seja, que nos elevem muito os níveis de glicémia após essa refeição e, consequentemente, que tenhamos que ter uma libertação de insulina maior, que são basicamente alimentos que nos dão uma energia muito rápida, ou seja, nós sentimos-nos logo melhores depois de comer, mas a seguir provocam essa tal quebra ainda maior. Portanto, sempre que há um pico de insulina, normalmente a seguir há sempre uma quebra de energia. Então, o que é que nós temos que fazer? Basicamente, é evitar estes picos, portanto, alimentar-nos e termos uma rotina alimentar que nos permita ter menos destes picos ao longo do dia. Ou seja, nós queremos energia mais estável e prolongada, digamos assim. Onde é que nós vamos buscar esse tipo de energia? A hidratos de carbono mais complexos, ou seja, aqueles que demoram mais tempo a digerir e que nos provocam, lá está, um prolongamento da energia e não uma libertação rápida. Estamos a falar, por exemplo, de produtos integrais, como é o caso dos cereais, das aveias, o pão integral, a massa, o arroz, a quinoa. Estamos a falar de um consumo proteico frequente, ou seja, é muito comum nós termos um consumo proteico bom ao almoço e ao jantar, mas as outras refeições ficarem negligenciadas. E aqui é importante percebermos também que existem diferentes fontes de proteína e que algumas delas também causam um aumento da insulina e da glicémia após a ingestão deste tipo de proteína, apesar de não ser tão marcado como o caso, obviamente, dos produtos açucarados. E depois também alguma gordura saudável, aquela que nós chamamos a poliinsaturada, os frutos gordos, as manteigas de frutos gordos, o abacate, portanto são aqui opções também a ter. Portanto, de uma forma muito prática, como é que nós conseguiríamos fazer isto, fazer acontecer isto no nosso dia? No pequeno almoço, por exemplo, termos sempre, lá está, cereais integrais, trocarmos, por exemplo, o pão branco por um pão integral ou por umas papas de aveia, por um iogurte com fruta e aveia ou cereais integrais. Neste caso, ao almoço e ao jantar, mas principalmente ao almoço, porque é aquela refeição onde a maioria das pessoas sente realmente a quebra, é ter sempre os legumes presentes no prato e ter também aqui uma quantidade controlada e adequada, principalmente adequada às necessidades de cada um, de arroz, massa, batata doce, cuscuz, quinoa, bulgur, portanto, fontes de hidratos de carbono que sejam realmente mais integrais vão ajudar neste sentido. E termos aqui sempre uma boa quantidade de proteína também na refeição do almoço. Isto vai evitar aquela sonolência após o almoço, no início da tarde, que muitas vezes sentimos. E depois, nos lanches, nos snacks, digamos assim, termos, por exemplo, peças de fruta aliadas a um queijinho, um iogurte, uns frutos gordos, não comer a fruta de forma isolada ou não comer, por exemplo, umas bolachas açucaradas ou um bolo a meio de um período de jejum,
comum vai provocar aquele pico glicémico que estávamos a falar. E depois vou chamar aqui uma outra coisa à conversa que me é muito conveniente e que muitas vezes nós nunca associamos a esta questão da energia, que é o quê? A hidratação. Portanto, o que é que acontece? Quando nós estamos levemente desidratados, não precisamos de estar mega desidratados, é muito comum isto acontecer, esta desidratação pode causar cansaço, dores de cabeça, falta de concentração e muitas vezes nós não olhamos para esta questão da hidratação como uma causa, lá está, até mesmo das dores de cabeça, que é muito comum estar associado uma coisa à outra. Portanto, como mensagem final, e deixo já um spoiler para o próximo episódio que vamos falar aqui sobre a outra questão, que é o quê? O café, não é? Quer dizer, falámos dele, mas não o abordei. Vai ser no próximo episódio. Como mensagem final deste episódio, se queremos ter mais energia ao longo do dia, vamos pensar menos em alimentos milagrosos que realmente nos deem essa energia, mas mais num equilíbrio e numa qualidade das nossas escolhas alimentares ao longo do dia. Portanto, é isto que nos vai trazer esta energia e não necessariamente um alimento específico que tem aquela função, porque não existem. Eles têm que ser inteligentemente colocados ao longo do dia na nossa alimentação. É isso mesmo. E olha, Filipa, não só hoje, mas sempre que estás comigo aqui à conversa, dou-te todo o mérito por aquilo que trazes, e hoje dou-te acima de tudo o mérito, porque quando falas nesta questão da energia e de dar aquele soninho a seguir ao almoço, eu diria que todos nós já passámos por essa situação. Claro que sim. E que quem nunca passou por essa situação atira o primeiro hambúrguer. Exato. É só o que eu tenho a dizer. E até é só a título de exemplo, que é muito comum nós associarmos isto, aquelas refeições super cheias, ou seja, super fartas, digamos assim, que nos provocam aqui algum enfartamento após a refeição, são essas que nos dão mais sono. Portanto, quem é que não dorme uma soneca depois ou quem é que não dormiu uma soneca depois do almoço ou do jantar de Natal, não é? Quem nunca atira o primeiro hambúrguer, é o que eu tenho a dizer. Este episódio fica depois disponível nos podcasts Hiper FM, através do Spotify e também do YouTube. Filipa, um beijinho e até para a semana. Um beijinho, até para a semana.